Fala galera, eu sou a Emily Medeiros, professora de Física, e hoje a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre transformação de energias. Tem uma frase que é muito importante, eu comentei sobre ela lá na última aula, no último capítulo, que é uma frase de Lavoisier, e ela diz assim, ó: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E quando ele diz que tudo se transforma, é tudo mesmo, inclusive as energias. Ou seja, eu não crio energia elétrica, eu não produzo energia elétrica. Eu pego uma fonte de energia que já existe na natureza e transformo esse tipo de energia em energia elétrica. Como que a gente pode fazer isso? Eu separei um passo a passo aqui para vocês que sempre precisa ser respeitado, tá? Esse passo a passo mostra o seguinte: eu tenho um tipo de energia, um tipo original, sei lá, é a energia luminosa, a energia que vem do sol. Eu tenho esse tipo de energia. Eu quero produzir energia elétrica através disso. Como que eu posso fazer? A primeira coisa que eu preciso fazer é armazenar essa energia luminosa em algum lugar. Eu preciso capturar essa energia luminosa, eu preciso armazená-la. Então, o primeiro passo é armazenar a energia que a gente tem. Que isso é feito, no caso da energia solar, pelas placas solares, tá? As placas solares vão captar, vão concentrar esses raios, vão concentrar essa energia luminosa. A segunda etapa, o que a gente vai fazer depois de armazenar essa energia? Começar o processo de transformação. Lá nas placas solares, a gente tem alguns dispositivos que permitem a transformação da energia solar, da energia luminosa, em energia elétrica. Então, toda vez que eu quero produzir energia elétrica, que eu quero produzir qualquer tipo de energia, eu posso fazer isso transformando uma energia pré-existente, tá? Eu nunca vou criar energia do nada. Eu sempre vou transformar um tipo de energia no outro. No exemplo que a gente está dando aqui, eu estou transformando energia solar em energia elétrica. Então, eu vou capturar essa energia, vou armazenar essa energia, vou transformá-la e aí sim, essa energia que inicialmente era solar vai se tornar energia elétrica, vai se tornar uma energia que é útil para o que eu quero fazer, para o que eu quero desenvolver. Uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção é no seguinte, ó: todo o processo de transformação de energia inclui um pouquinho de perda. Eu nunca consigo transformar totalmente a minha energia inicial em energia útil. Eu nunca consigo transformar 100% da minha energia inicial em energia útil, porque esses dispositivos que a gente usa para fazer a transformação não são perfeitos, tá? Eles sempre acabam aquecendo um pouquinho. Então, sempre tem uma parte da minha energia inicial que acaba se tornando energia térmica, acaba se tornando calor, justamente nesses dispositivos que a gente usa para transformar a energia inicial em uma energia que a gente quer utilizar, em uma energia útil. Então, sempre tem um pouquinho de energia que se transforma em calor. Repara no que está acontecendo aqui, ó. Eu não posso criar um novo tipo de energia, eu só posso transformar um tipo já existente em outro tipo. Como eu faço essa transformação? Primeira coisa, eu observo a energia que eu tenho, eu armazeno esse tipo de energia, transformo essa energia em uma energia que é útil para mim, em uma energia que eu quero utilizar. E lá nesse processo de transformar, um pouco da minha energia inicial acaba se transformando também em calor. Então, perceba o seguinte: a energia inicial, lá no final do processo, se transformou em energia útil e um pouquinho de calor. Por que eu digo que esse calor é uma energia perdida, é uma energia dissipada? Na verdade, ele não é perdido, tá? Ele não é um tipo de energia que some.
Ela está aqui, ela aqueceu esses dispositivos. Ela não sumiu. Eu vou chamá-la de energia dissipada porque é um tipo de energia que não se transforma na energia que eu quero utilizar. Por exemplo, quando você tem uma placa solar, a função dela é captar essa energia luminosa, transformá-la em energia elétrica e levar para sua casa. Eu chamo esse calor de energia dissipada porque é um tipo de energia que a gente produziu aqui que não era do nosso interesse, não é energia útil, não é o que a gente quer utilizar, tá? Mas lembrando da frase, nada se cria e nada se perde. A parte da energia solar que não foi transformada em energia útil está aqui sendo transformada em calor. Eu vou chamar esse calor de energia dissipada porque ele não era o tipo de energia que eu queria transformar. Ele não é o tipo de energia que eu vou utilizar, tá? Agora que a gente viu que não existe uma transformação perfeita, não existe uma transformação 100%, começa a ser interessante a gente calcular a porcentagem dessa energia transformada. Tá, eu tenho tanto de energia solar. Quantos por cento disso vão de fato se tornar energia elétrica para minha casa? Ah, eu tenho tanto de energia eólica. Quantos por cento disso vão se transformar de fato em energia elétrica? Quanto dessa energia inicial vai de fato chegar na minha casa? Quando eu quero saber o quanto de energia útil eu realmente vou produzir, eu começo a trabalhar com a ideia de eficiência, tá? Então, a eficiência de um processo é, na verdade, a porcentagem de energia útil que eu vou conseguir ter. Esse processo aqui vai gerar para mim 80% de energia útil, 80% de eficiência. O que esse 80% significa? Que 80% da minha energia inicial se transformou na minha energia útil. Só foi dissipado 20%. O meu processo tem eficiência de 70%, ou seja, 70% da energia inicial se transformou em energia útil, uma energia que eu posso usar. Os outros 30% se transformaram em calor, ok? Como que eu faço para calcular essa eficiência? Como é que eu faço para saber essa porcentagem? Vamos lá. Vou representar a eficiência pela letrinha E. Como essa caneta está falhando, vou pegar uma outra cor. Eficiência vai ser sempre a sua energia útil sobre a sua energia total. Então, é sempre, energia útil sobre energia inicial, energia útil sobre energia total. Eu separei aqui um exemplozinho para a gente fazer junto. Vamos supor que eu tenho uma vela e ela tem uma energia que vem lá dos seus elementos químicos, uma energia que a gente chama de energia química, de 2000 joules. Essa é a energia inicial, essa é a energia total dessa vela, tá? E aí, quando eu acendo essa vela, 800 joules dessa energia se transformam em energia luminosa. Então, se a minha função é iluminar o ambiente com aquela vela, eu tenho 800 joules que estão de fato fazendo essa função de iluminar. Eu tenho 800 joules que estão sendo uma energia útil, uma energia utilizada. Vamos calcular aqui, então, a eficiência desse processo, tá? Eficiência é energia útil sobre energia total. Eu já escrevi aqui os valores, Energia útil é de 800 joules, energia total é de 2000, cortei os zerinhos. Então, aqui, a nossa eficiência é 8 sobre 20. Isso aqui é igual a 0,4. Pô, professora, mas você disse que a eficiência era uma porcentagem do quanto da energia total foi transformada em energia útil. Como é que eu vou encontrar uma porcentagem a partir daqui, Deu eficiência 0,4, como assim?
Vamos lá. O que 0,4 representa? Concorda comigo que 0,4 é exatamente a mesma coisa que 40 sobre 100? E o que é 40 sobre 100? 40 sobre 100, 40 por 100, 40%, beleza? Encontrar na sua conta 0,4 significa que a eficiência é de 40%, ou seja, 40% da nossa energia inicial foi transformada na energia útil, na energia que de fato a gente quer utilizar nesse processo. Tranquilo? Eu separei aqui para vocês os principais processos de transformação de energia. A gente vem vendo, ao longo desses últimos módulos, o quanto é importante a energia elétrica no nosso dia a dia. É ela, por exemplo, que permite que você esteja assistindo essa videoaula agora, é ela que permite que você tenha Wi-Fi, que a sua casa tenha luz, que a rua tenha eletricidade, enfim. A energia elétrica é muito, muito importante nas nossas vidas ultimamente. Por conta disso, eu separei os principais processos de transformação de uma energia inicial em energia elétrica. Lembrando que, lá pela frase do Lavoisier, a gente viu que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, eu posso transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica? Posso. Posso transformar a energia elétrica em um outro tipo de energia? Pode também. Nesse módulo, a gente vai dar mais ênfase, mais foco nos processos que transformam uma energia inicial em energia elétrica. Mas o contrário também pode ser feito e a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, tá? Antes de entrar nos processos de fato, eu preciso conversar com vocês sobre 3 conceitos que são muito importantes. Os conceitos de energia limpa, energia renovável e energia sustentável. Esses conceitos vão aparecer bastante, principalmente quando a gente falar sobre as vantagens e desvantagens de cada tipo de produção de energia elétrica, tá? Vamos lá. Sempre que eu falar sobre energia limpa, eu estou me referindo a um tipo de energia que é transformada sem liberar poluentes na atmosfera. Então, quando aquela transformação da energia inicial em energia final não libera poluentes na atmosfera, eu posso considerar que aquela energia é limpa. Ou seja, se eu falar que uma energia é suja, é porque durante essa transformação há liberação de gases poluentes na atmosfera. Ok? Energia limpa não libera poluentes na atmosfera, energia suja libera poluentes. Quando eu falar sobre energia renovável, eu estou me referindo a uma energia que vem de recursos naturais. Então, é uma energia que vem ali a partir do sol, a partir da chuva, a partir do vento, de recursos que são naturais, recursos que estão na natureza, tá? Toda vez que eu falar de energia sustentável, eu estou me referindo a uma energia que vem de uma fonte renovável, ou seja, vem de uma fonte natural, uma fonte que está ali em abundância na natureza, mas que, além disso, não provoca grandes impactos ambientais. Repara no seguinte, a energia limpa é aquela que não produz poluentes, mas ela pode gerar alguns impactos ambientais, a gente vai ver isso. A energia sustentável não. Ela precisa vir de recursos que são naturais e, além disso, ela não pode gerar grandes impactos ambientais. Dito isso, vamos para o primeiro tipo e o principal tipo aqui no Brasil de geração de energia elétrica. O principal tipo de usina que a gente tem no Brasil são as usinas hidrelétricas. Elas são responsáveis por transformar um tipo de energia em energia elétrica e elas são responsáveis por 80% do fornecimento de energia elétrica aqui no Brasil. Como que isso funciona? Vamos lá. Eu pego uma área muito grande mesmo.
construo nessa área uma barragem, construo um muro grandão aqui, ó, essa linha aqui, ó, e começo a inundar essa área, ou seja, eu começo a encher de água essa área aqui. Vou enchendo, enchendo, até a borda. Fui enchendo de água. Repara no seguinte. Agora que eu enchi isso aqui de água, essa água tem uma altura em relação ao chão. Concorda que essa camada de água tem uma altura em relação ao chão? A gente comentou uns módulos atrás que existe um tipo de energia que está relacionada à altura. É a energia potencial gravitacional. Ou seja, essa camada de água aqui de cima, ó, ela tem uma energia potencial gravitacional. O que eu vou fazer? Lá em cima da minha barragem, lá em cima, ó, eu vou fazer uma abertura. Então, essa água que está lá em cima vai começar a descer, vai começar a escoar. Repara no que está acontecendo aqui, ó. Essa água tinha uma energia potencial gravitacional, né? Conforme ela foi descendo, ela foi se movimentando, ela começou a ter uma velocidade. Tem um tipo de energia que está ligado à velocidade, é a energia cinética. Ou seja, essa energia potencial gravitacional se transformou em energia cinética. No final desse tubinho aqui, ó, tem uma turbina, que é tipo aquelas pás do seu ventilador, só que nesse caso é uma bem maior, tá? Então, no final desse tubo aqui tem uma turbina. Quando a água passa por essa turbina, ela faz com que a turbina gire, ou seja, a energia cinética da água provoca um movimento na turbina, provoca uma energia cinética na turbina. Essa turbina está ligada a um gerador. O gerador é um dispositivo que faz o seguinte, ó, ele pega qualquer tipo de energia que chega até ele e transforma essa energia em energia elétrica. Então, quando essa turbina começa a girar tendo energia cinética, esse gerador pega essa energia cinética das pás da turbina e transforma em energia elétrica. Ah, professora, eu preciso gravar todo esse processo? Não, você precisa entender como é que funciona uma hidrelétrica. Vou pegar um espaço grandão, vou construir um muro muito alto, vou inundar esse espaço, começar a encher d'água, d'água. Essa água vai ter uma energia potencial gravitacional. Conforme ela começa a descer aqui, ó, por esse tubo, essa energia potencial gravitacional se transforma em cinética. Essa água passa pela turbina, provocando uma energia cinética na turbina, e aí essa turbina que está ligada a um gerador produz energia elétrica. Ou seja, o que a hidrelétrica faz? Ela transforma a energia potencial gravitacional da água em energia elétrica. E quais são as vantagens disso? Essa produção de energia é uma produção relativamente barata. Ela sai com um custo baixo. Então, vamos lá, uma energia barata. Você vê que a gente não precisa aqui de muita coisa para poder produzir essa energia. Outra coisa que é uma vantagem da usina hidrelétrica é que essa energia é um tipo de energia renovável. A gente está usando aqui a água. Depois que essa água passa pela turbina, ela é encaminhada por um tubinho a voltar de novo para esse reservatório. Então, a gente está o tempo todo usando o mesmo recurso, que é um recurso natural, que é um recurso que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem em abundância, que é a água. Então, uma outra vantagem da usina hidrelétrica é que ela usa uma energia que é renovável. Além disso, ela é considerada uma energia limpa, porque durante esse processo aqui, a gente não produziu nenhum tipo de gás poluente, então ela é uma energia limpa.
Agora vamos lá. Como desvantagem, o que a gente tem aqui? Primeiro, é difícil construir uma hidrelétrica porque você precisa de um espaço muito grande. Você precisa fazer esse reservatório aqui como um reservatório muito grande para que você produza uma quantidade eficiente, né, de energia elétrica. Então a gente precisa de áreas muito grandes e é difícil achar um espaço tão grande assim, tá? Então isso acaba sendo uma desvantagem. Eu não posso criar uma hidrelétrica do nada. Vou criar uma hidrelétrica aqui, ó, do lado da pracinha. Não dá. Eu preciso de um lugar adequado, de um espaço grande, tá? Isso é uma das desvantagens. Outra desvantagem, que eu acho que é uma das principais desvantagens da hidrelétrica, é o seguinte, ó. Depois que você tem esse espaço, você vai encher esse espaço de água. E quando você faz isso, quando você inunda uma região, você inunda tudo que está ali. Toda a fauna, toda a flora daquela região. Então, o meio ambiente é muito impactado por conta disso, principalmente aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm um cuidado maior com o lugar que eles escolhem para colocar essa usina hidrelétrica, tá? Então eles têm um cuidado de não ter muita perda ambiental. Aqui no Brasil, os lugares em que as principais usinas foram instaladas foram lugares que, assim, inundaram regiões riquíssimas, com biomas riquíssimos. Não riquíssimas de dinheiro, tá, galera? Mas com biomas riquíssimos. E aí a gente teve uma perda muito grande, tanto nos animaizinhos que viviam naquela região, né? Quanto também nos vegetais. Então aqui, ela produz um impacto ambiental muito grande. Ela produz uma perda muito grande no equilíbrio do ecossistema. Algo que é muito problemático também é que normalmente existem casas, existem construções, existem pessoas que moram ao redor daquele ambiente. E aí, com a inundação daquela área, você precisa realojar essas pessoas. São geralmente comunidades indígenas, pessoas que tinham uma relação com aquele habitat. Pessoas que tinham uma relação com aquele lugar. Então, você acaba causando também uma expropriação da comunidade, que é a retirada de pessoas do lugar em que elas viviam. Vocês vão ver nas análises que a gente vai fazer de cada tipo de usina, de cada tipo de processo de transformação de energia, que existem vantagens e desvantagens em cada um desses processos. E aí fica a critério da pessoa que quer gerar essa energia elétrica, qual é a melhor forma de fazer isso, né? Quais são as usinas, os processos de produção de energia que geram menos desvantagens, que são mais benéficos. O segundo tipo de transformação em energia elétrica que a gente vai analisar é o que acontece lá nas termoelétricas. Esse tipo de usina produz energia elétrica através do carvão. Eles fazem o seguinte, ó. Eles queimam o carvão perto de um recipiente que contém água. A queima desse carvão aqui vai aquecendo a água. Essa água vai se transformando em vapor. Esse vapor vai passando por esse tubo. Repara que esse tubo está aqui justamente para que esse vapor não seja perdido, tá? Justamente para que esse vapor só tenha como se movimentar para esse caminho dentro desse tubo. E aí, o vaporzinho de água passando por aqui vai girar uma turbina que está ligada a um gerador. Então, como é que a gente faz isso? Ó, a gente usa uma energia térmica que foi ali gerada a partir da queima do carvão. Essa energia térmica aqueceu a água o suficiente para ela mudar de estado físico. Esse vapor de água que se formou aqui, ó, esse vapor de água tem
um movimento, ou seja, ele tem uma energia cinética. Ao encontrar com a turbina, ele faz com que essa turbina gire e aí ele dá energia cinética para a turbina. O gerador, que está ali acoplado à turbina, vai pegar essa energia cinética e transformá-la em energia elétrica. Tranquilo? Então, a termoelétrica vai produzir energia elétrica através da energia térmica, através da combustão, que é a queima do carvão. Os principais benefícios desse tipo de usina é, primeiro, a alta produtividade. Por que tem uma alta produtividade? Porque eu posso deixar o carvão lá queimando de dia, de noite, de madrugada. Repare que eu não estou precisando de ninguém ali para controlar isso. Então, essa energia pode ficar sendo produzida o dia inteiro, 24 horas por dia. Então, isso provoca uma alta produtividade, tá? Essa usina tem um baixo custo de construção. Você vê que aqui a gente não está trabalhando com nada muito caro, a gente não está trabalhando com muitos equipamentos, muitos materiais, tá? Então, ela tem um custo em relação às outras que é relativamente baixo. E outra coisa que é muito importante é a independência das condições climáticas. Eu consigo manter essa quantidade de água aqui dentro, eu consigo, assim, depois que esse vapor de água passa pela turbina, ele passa por um outro tubinho condensador, que é um tubo que faz o vapor de água ser resfriado, ou seja, perder esse calor, ser mais friozinho. Depois que passa por essa turbina aqui, ó, esse vapor de água vai ser resfriado, ou seja, ele vai voltar a se tornar água líquida. E essa água líquida vai ser adicionada aqui e esse processo vai continuar. A independência das condições climáticas é algo muito bom, porque eu consigo manter a minha produtividade independente se está chovendo naquela região, se está sol, independente da estação do ano que eu me encontro, eu consigo manter a minha produtividade independente do clima. Então, isso é uma vantagem da termoelétrica. A termoelétrica ela já não tem esse problema. Ela é totalmente independente do clima, então, com mais chuva, com menos chuva, com tempo mais seco, ela pode continuar mantendo a sua produtividade normal. Como desvantagem, a gente tem principalmente a emissão de gases poluentes. Quando a gente usa o carvão para fazer essa queima e fazer a termoelétrica funcionar, um desses gases poluentes é o enxofre. E qual é o problema de liberar enxofre? Porque assim, quando você queima carvão, você libera um monte de gases poluentes. Mas qual é o principal problema em liberar enxofre na atmosfera? Quando você tem a chuva, quando começa a chover naquela região, o enxofre consegue se ligar à molécula de água. Ele consegue se ligar à molécula da chuva. E aí, aquela chuva na região não é apenas uma chuva que tem como composição H2O. Ela começa a ter H2O mais um enxofre. Isso é o que a gente chama de chuva ácida. Quando as moléculas de água se unem ao enxofre em uma chuva, isso provoca chuva ácida, o que é extremamente ruim para a vegetação local. É uma chuva que tem um pH de fato mais ácido e isso não é benéfico para o solo, para a vegetação, para os objetos, né? Nem para o ser humano.
Então, isso é uma grande desvantagem da termoelétrica. O próximo tipo de produção que eu vou conversar com vocês é a transformação de energias de maneira nuclear, tá? Para fazer essa transformação, eu tenho duas formas. A primeira é a fusão. Na fusão, eu faço o seguinte, ó. Só para vocês terem uma ideia, essa é a maneira que é a produção de energia, né? Transformação de energia lá no Sol. Eu pego átomos de hidrogênio e vou unir esses átomos. Eu vou fundir dois átomos de hidrogênio. Isso acontece de forma espontânea lá no Sol, tá? Quando esses dois átomos se encontram e se transformam em um único átomo de hidrogênio, quando esses dois átomos se encontram e se transformam em um único átomo, há liberação de energia. Ou seja, se eu fundir dois átomos de hidrogênio de maneira que eles se transformem em um único átomo, quando eles se transformam em um átomo só, há liberação de energia. Então, eu peguei uma energia química inicial que cada um desses átomos tinha e consegui liberar essa energia para o meio. Tranquilo? A outra maneira de fazer transformação de energias usando essa ideia nuclear é a ideia da fissão. Como que eu faço fissão? Eu tenho um átomo de urânio e eu vou começar a bombardear esse átomo por nêutrons. Eu vou começar a jogar vários nêutrons nesse átomo, vários. Quando eu faço isso, esse átomo que recebeu vários nêutrons extras, ele começa a ficar instável. E ele fica tão instável que ele se parte, ele se quebra. E aí ele se divide em dois ou mais átomozinhos menores. Então, repara que a fusão é o processo de unir átomos e isso libera energia. A fissão é o processo de separar átomos, mas isso também libera energia. A fusão é muito mais comum de ocorrer lá no Sol. A fissão é o que as usinas nucleares usam para poder transformar essa energia química em energia elétrica. Eu desenhei aqui embaixo um projetinho de usina nuclear. Aqui dentro dessa caixa eu tenho o meu urânio. Essa caixa é o que eu chamo de reator. É o lugar que guarda esse urânio. Por quê? Porque o urânio é altamente radioativo. Então, eu não posso deixar o urânio exposto ali em qualquer lugar, tá? Esse reator é a caixinha que guarda esse urânio. O que acontece? Quando esse urânio libera essa energia, ele libera essa energia no formato de calor. E ele libera muita energia. Ele libera muito calor. E aí, o que a gente vai fazer para produzir energia elétrica através disso? A gente constrói as usinas nucleares perto de lugares que tenham abundância de água. A gente constrói as usinas nucleares geralmente perto do mar. Porque a gente vai fazer o seguinte, ó, vai ter uma tubulação que vai captar um pouco dessa água do mar. Essa água vai entrar nesse tubinho aqui. Repara que a água vai passar do lado do reator. Ela não vai passar dentro, ela vai passar da parte de fora, porém do lado do reator. Por que que isso aqui acontece? O urânio vai liberar muito calor, muita energia em forma de energia térmica. Quando a água passa por aqui, ela vai se aquecer tanto, que ela vai se transformar em vapor de água. E aí esse vaporzinho vai seguir o caminho desse tubo, ele vai passar por essa turbina. Ao passar pela turbina, essa energia cinética
que o vapor de água tinha vai se transformar em energia cinética para a turbina, tá? Logo após, essa água vai descer. Por que eu posso afirmar para vocês que a água vai descer? Assim que passar pela turbina, esse gás vai entrar em um tubo que é o que a gente chama de condensador. É um tubo que tem por função resfriar esse gás. Então, é um tubo que está numa temperatura bem menor do que a temperatura ambiente, que vai fazer o processo de transformar aquele vapor de água em água líquida novamente. E logo depois dessa transformação, essa água vai de novo retornar ao mar. Tranquilo? Vamos analisar então as vantagens e as desvantagens desse tipo de usina. A primeira vantagem é que ela independe do clima. Ela é muito produtiva. Ela é uma energia limpa porque ela não produz gases poluentes. Ela é muito produtiva. E as desvantagens? A primeira desvantagem é que ela tem um alto custo de produção. Aqui, quando a gente está usando o urânio, ele não é tão fácil para a gente obter como a água era lá na usina hidrelétrica, como o carvão era na termoelétrica. O urânio é um material que é um pouco mais caro, então a gente tem um alto custo para a produção de uma usina hidrelétrica. Além disso, o urânio é altamente radioativo. Ou seja, para poder usar o urânio, eu preciso de uma série de cuidados, eu preciso de uma série de precauções que eu preciso tomar dentro da minha usina. Então, tudo aqui precisa ser construído de uma maneira muito segura para que possa haver um trabalho ali, uma produção de energia elétrica sem contaminar pessoas, sem contaminar o meio ambiente, sem contaminar aquela região por radioatividade. Então, esse cuidado, essas precauções também têm um custo muito elevado. Por isso, implantar uma usina nuclear é algo muito caro. Outra coisa, esse urânio vai produzindo energia. Com o passar do tempo, ele começa a produzir cada vez menos energia, tá? E aí, chega um momento que esse urânio precisa ser trocado por um outro urânio, um urânio mais novo que está produzindo energia pra caramba. E aí que tá o problema. Como é que eu troco essa pastilha de urânio? Onde é que eu deixo essa pastilha de urânio, já que ela é radioativa? Eu não posso jogar no lixo, eu não posso simplesmente jogar no mar. O que eu vou fazer com essa pastilha de urânio? A galera faz o seguinte, ó, como o urânio libera muito calor, eles colocam o urânio dentro de uma piscina feita de chumbo, porque o chumbo é um material menos permeável à radiação. A gente considera até levemente impermeável. Eles fazem uma piscina de chumbo no chão e colocam esse urânio lá dentro. E enchem de água o restante do espaço da piscina. Porque já que, por mais que ele esteja liberando menos energia, ele ainda libera energia. E essa energia é liberada no formato de calor. Então, eles colocam água ali para resfriar um pouco essa energia que está sendo liberada pelo urânio. Essa piscina não é uma piscina aberta, é uma piscina que também vai ser fechada por chumbo e vai ser tampada por várias camadas de terra. Qual o problema disso? Já que a gente usa urânio, eu não posso descartar esse urânio de qualquer maneira, né? E ele é um material radioativo. Então, essa usina produz um certo rejeito radioativo. Por quê? O urânio vai liberando energia. Com o passar do tempo, ele começa a liberar cada vez menos energia. E aí a gente tem a necessidade de trocar essa pastilha de urânio por uma nova, que está liberando energia pra caramba. E aí,
A maneira de descartar esse urânio antigo é uma maneira que requer um alto custo, é uma maneira que requer muita segurança, porque ele é altamente radioativo. Eu não posso descartar esse urânio em qualquer lugar, jogar no lixo, mesmo que seja um lixo especial, eu não posso jogar no lixo, eu não posso jogar no mar. Eu preciso de todo um cuidado para guardar esse rejeito, para guardar esse urânio de forma que seja segura para o meio ambiente, para a população. Além disso, há, mesmo que baixo, mas há um leve risco de acidente. A usina nuclear, ela é feita e ela tem esse alto custo para instalar uma usina nuclear, justamente para que ela seja o mais segura possível. Eu diria que o problema não é nem o risco de haver um acidente, mas o impacto que um acidente naquela região poderia causar. Já que o urânio é muito radioativo, deixar esse urânio em contato com a atmosfera, em contato com o solo, em contato com a água, em contato com os seres humanos, seria altamente prejudicial para a nossa saúde e para o ecossistema. Então, eu não diria nem que a maior desvantagem é o risco de acidente, porque ela é produzida com muita segurança. A maior desvantagem é o impacto que um acidente naquela região poderia promover. A usina geotérmica vai usar o calor do interior da Terra. Vocês sabem que o núcleo da Terra pode chegar até 6.000 graus Celsius, o que é uma temperatura muito mais elevada do que a gente chega aqui na crosta terrestre. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai perfurar o solo para tentar chegar a regiões em que essa temperatura é mais elevada. A gente não vai atingir o núcleo da Terra, mas quanto maior a profundidade que a gente atinge, maior é a temperatura naquela região. Quando a gente chega a uma temperatura mais alta, eu posso usar aqueles fluidos que estão em alta temperatura para fazer com que a minha turbina gire. E aí, girando a turbina, eu tenho uma energia cinética na minha turbina que vai ser transformada em energia elétrica. A geotérmica, então, vai usar esse calor do interior da Terra para girar a turbina e fazer a produção de energia elétrica. A principal vantagem dela é que ela é sustentável, ou seja, ela vem de uma fonte que é renovável, a gente está ali usando os fluidos e o calor do interior da Terra, então é uma fonte totalmente renovável e ela não causa grandes impactos ambientais. Então ela é uma produção de energia sustentável. Como desvantagem, eu tenho primeiramente que eu preciso de um lugar adequado. É claro que dá para fazer perfurações em qualquer parte do planeta, porém, existem alguns lugares em que é mais fácil promover essa perfuração e outros lugares em que isso é mais difícil. Se eu quero usar o calor do interior da Terra para poder produzir energia elétrica, eu preciso ter um lugar que me favoreça essa perfuração, que me favoreça chegar a essa parte da Terra, essa camada que tem uma temperatura mais elevada, tá? Então, eu preciso de um lugar adequado para fazer essa produção. Fazer a extração é muito cara, então isso encarece também um pouco o valor da energia elétrica que é produzida pela geotérmica. Agora a gente vai analisar o que acontece com a energia eólica. A energia eólica é aquela energia que vai usar aqueles moinhos bem grandões que a gente vê mais próximo da região dos lagos, geralmente. E ela vai usar esses moinhos, que é o que a gente chama de turbina eólica, tá? Não é moinho o nome dele, é turbina eólica. Ela vai usar essas turbinas para quê? Através da energia cinética do ar. E tu conhece o que é a energia cinética do ar? Energia cinética do ar é justamente o vento. Ela vai usar o vento para girar as pás daquela turbina elétrica, para girar as pás daquela turbina eólica. Aquela turbina no seu interior
está acoplada a um gerador que vai pegar essa movimentação das pás, vai pegar essa energia cinética e vai transformá-la em energia elétrica. Uma das principais vantagens desse tipo de usina é que é uma energia renovável. Ou seja, o vento é algo que está aí na natureza, a gente tem abundância e é renovável. Eu posso utilizar e no outro dia eu vou continuar tendo aquele recurso ali. Ela é uma energia limpa porque ela não produz gases poluentes, tá? Outro benefício da energia eólica, que eu esqueci de mencionar aqui, é que ela é inesgotável. Ficou pequenininho o S ali, não sei se está dando para ver. Como desvantagem, a gente tem uma poluição sonora, porque ela produz um pouquinho de ruído que incomoda as pessoas que moram naquela região, tá? Ela tem um pouco de impacto na fauna, por isso eu não posso considerá-la como uma energia sustentável. Ela tem ali um impacto na fauna local, tem pássaros que são atraídos e são, né, infelizmente, machucados por essas turbinas. E outra desvantagem, assim, também muito relevante, é que ela é dependente do clima. Para que eu tenha, como a gente viu lá no comecinho da aula, existe a eficiência, que é a porcentagem da energia inicial que se transforma em energia útil. Para eu ter uma alta produção de energia útil, eu preciso que a minha energia inicial seja grande. E aí, o que acontece com a energia eólica? Ela usa como energia inicial a energia cinética do ar. Ela usa como energia inicial o vento. Então, ela é muito boa, ela funciona muito bem em uma região que tem alta incidência de ventos, numa região litorânea. Porém, em cidades é mais difícil de você encontrar usinas eólicas, porque você tem construções, você tem prédios que vão dificultar que o vento chegue até aquela região. E se você tem uma menor energia inicial, você também vai ter uma menor produção de energia útil. Então, a energia eólica, ela tem essa desvantagem de ser dependente do clima. Quando está ventando a beça, pô, maneiro, você consegue ter uma produção grande de energia elétrica. Quando o vento está em uma incidência menor, você já tem uma produção de energia elétrica menor. E aí a gente acaba não tendo aqui no Brasil um uso tão intenso da energia eólica por conta disso, porque você pode ter uma produção de energia elétrica em abundância em um dia e ter uma produção muito baixa no dia seguinte, tá? Então ainda não dá para abastecer todo o país com a energia eólica, mas lugares em que a incidência de vento é alta, principalmente as regiões litorâneas, já estão começando a empregar ali o uso da energia eólica. Um outro tipo de fonte de energia é a energia solar, aquela que a gente discutiu lá no comecinho da aula. O que ela vai fazer? Ela vai captar a energia luminosa do Sol através de placas solares, que a gente chama de placas fotovoltaicas, tá? Elas vão captar essa energia luminosa ali dentro dessa placa solar. Tem componentes que vão transformar essa energia luminosa em energia elétrica. As principais vantagens é que ela vem de uma fonte renovável e ela é uma energia limpa. Vamos lá. Como desvantagem, ela tem um alto custo de instalação, porque você precisa instalar essas placas, e essas placas não são tão baratas. É um custo-benefício que vale a pena, tá? Porque a produção dessa energia, o valor dessa energia vai ser barato depois. Como desvantagem, a gente tem um alto custo, porque o custo é alto para a instalação dessas placas. E a gente tem também a dependência
do clima. Não tanto do clima, mas da incidência luminosa daquela região. Por exemplo, a região ali da linha do Equador é a região do planeta que mais recebe a luminosidade do Sol. Não sei se vocês já repararam, mas o planeta Terra, ele não é retinho, tá? Ele tem uma inclinação. Então, por conta disso, o Sol que está aqui, ó, o Sol que está aqui próximo, os raios que estão partindo do Sol vão incidir com maior intensidade nessa região do meio do planeta, que é ali onde fica a linha do Equador, e com menor intensidade nas regiões mais afastadas, que são os polos. É por isso que os polos são mais frios do que essa região central do planeta. Essa região central é uma região que vai ter alta incidência de raios solares. Ou seja, é uma região no qual é muito vantajoso usar usinas solares, usar a produção de energia solar. É uma região com alta incidência de raios solares. Então, é uma região na qual é muito vantajosa usar a energia solar. Porém, ela não é benéfica para todas as partes do nosso planeta, porque aquelas partes que têm menor incidência de raios solares vão ter uma menor energia inicial e, por isso, vão ter uma menor produção de energia elétrica. Por último, eu separei aqui para falar com vocês as usinas de biomassa. Elas são usinas que utilizam os resíduos das plantações para gerar energia elétrica. Você já estudou sobre a fotossíntese. O que é a fotossíntese? As plantas captam energia solar e transformam essa energia em uma energia interna, em uma energia que elas vão usar no seu próprio metabolismo. A gente dizia que elas pegam a luminosidade e transformam em energia, que é uma energia que elas vão usar para si. O que acontece? Quando você pega essa energia da planta e utiliza essa energia como um combustível. Por último, eu separei aqui para vocês as usinas de biomassa. Elas fazem o seguinte, elas vão usar como matéria-prima, digamos assim, né? Elas vão usar como energia inicial os resíduos de plantações para produzir essa energia elétrica. Vocês já ouviram falar em outros anos sobre a fotossíntese, que é aquela capacidade, né, aquele processo que a planta faz de captar a energia luminosa do Sol e transformá-la em uma energia química, em uma energia ali para o funcionamento do metabolismo da planta. O que a gente vai fazer então? A gente vai pegar justamente essa energia química, essa energia que está na planta para fazer a transformação dessa energia em energia elétrica. Para isso, a gente vai usar restos de plantação, principalmente o resto da cana-de-açúcar, tá? Como principal vantagem, a gente tem o fato dessa energia ser uma energia limpa. Ela não produz altos poluentes para a atmosfera. Um outro benefício que a gente tem sobre ela também é o baixo custo de produção. Já como malefício, eu tenho principalmente a necessidade de uma grande área para a plantação. E aí, a principal desvantagem em relação a essa grande área é como essa grande área é conseguida, né? Às vezes, a galera desmata essa área, o que é uma grande desvantagem biológica para a região. E outra desvantagem que gera um certo impasse é porque uma grande área com capacidade de plantação poderia estar sendo usada para a produção de alimentos.
Então é isso, galera. A gente comentou sobre todos os tipos de usinas que a gente tem, principalmente os que a gente usa aqui no Brasil. Então é isso, galera. A gente comentou sobre todos os tipos de usina. Lembrando que a gente não gera, a gente não produz a energia elétrica. A gente sempre a produz a partir de uma outra energia. Ou seja, a gente usa uma energia inicial, transforma essa energia para aí sim obter a energia elétrica. A gente viu aqui todos os processos. Essa transformação pode acontecer através da energia luminosa, através da energia cinética do ar, através da queima de algum combustível. A gente pode ter isso também através da energia potencial gravitacional da água, através de meios nucleares, que são ali aquelas formas que envolvem mais o átomo, seja por fusão, seja por fissão. A gente pode usar, inclusive, o calor do interior da Terra, que é o que acontece na usina geotérmica. E é isso. Um beijo e até a próxima aula.